Agora, esse destaque que o senhor deu para a China, muito bom, porque a gente escuta sempre isso, né? A maior marinha do mundo já é chinesa e tal. Então, eu entendi que quantidade não quer dizer qualidade, né? Exatamente, é Em isso. poder militar, os Estados Unidos ainda é soberano, superior. Isso. Só que a projeção, daria para a gente fazer uma projeção, porque a China sabe disso, né? Sim. Outro dado interessante que eu vi há pouco tempo é o número do orçamento militar. Aí acho que o americano era em torno de 900 bilhões. É isso. E o chinês, o 200, oficial, 200 alguma coisa. Isso. Mas eu já tive o despertar e eles colocam em algumas outras rúbricas, como exatamente. Ciência e tecnologia exatamente, e tal. fazem isso. E que o número exato seria próximo ali de 700 bilhões. Verdade. Bom, e também com o fato que a China ela segura a sua informação, o que pode estar acontecendo aí numa projeção para que a China se iguale ou passe? Ali existem algumas especulações, né? Porque como a gente não vê, né? Como a China não emprega seus meios militares como os Estados Unidos empregam. E ela não tem experiência também, militar. Ela não tem experiência também. Então é difícil a gente medir isso, né? Porque os Estados Unidos sabem disso, estão correndo atrás. Por exemplo, a Marinha Americana tem uma previsão de ter, daqui a alguns anos, 1/3 dos seus meios navais de drones, Galber. Drones de navios não tripulados. 1/3 da Marinha. Por quê? Porque, lembra que eu falei para você que a China está construindo a metade dos navios do mundo? Os Estados Unidos, pouco. Os Estados Unidos não estão conseguindo construir nem aquilo que é para construir, nem aquilo que está previsto de construir em termos de navios de guerra, submarino, fragata, etc. Nem isso eles estão conseguindo. A indústria americana não está atendendo às demandas do Ministério da Defesa americano, de marinha. Então, como você falou corretamente, a gente pode olhar assim, olha, se continuar nesse ritmo, a China daqui a 15 anos, talvez, 20 anos, pode efetivamente ultrapassar em qualidade os Estados Unidos. Aí você vai dizer para mim assim, pô, Leonardo, mas isso tudo não é mais rápido? Não é. E demora. Isso também é outra coisa que eu falo sempre. Capacidade de defesa não é de um dia para o outro. Se eu chegar para você e te der um cheque em branco e falar para você construir um submarino, 6, 7 anos. Não é assim, entendeu? Não é uma coisa que você compra na esquina, né? Isso demora. E até brinquei, quando o porta-aviões americano esteve aqui, eu fiz essa brincadeira lá no Conexão Geo, meu canal, né? Que se o comandante do navio entregasse ali o navio para a Marinha Brasileira, nós íamos ter um problema. A gente não ia ter gente para tripular, não saber tripular aquele navio. É um navio, Glauco, que no mar tem 5 mil pessoas a bordo, 5 mil militares. 5 mil. Então, assim, entendeu? Então, capacidade de defesa não é só você ter o navio, você também tem que saber operar o navio, você também tem que saber reparar o navio, né? Manter o navio, não é só você recebe o navio e aí, o que você faz com ele? Né? Você tem que saber fazer a manutenção dos equipamentos, etc. Você tem que saber operar o navio, então demora. Por isso que são 15, na minha avaliação, 15, 20 anos, se continuar a situação do jeito que está, da China, a marinha chinesa ser a maior marinha do mundo. Os próprios chineses colocam 2049. Ou seja, 2049, como é que é o ano que a China vai ser a maior potência militar do planeta? 25 anos. Tá longe. Tá longe. Tá. Mas os Estados Unidos sabem disso. Então, os Estados Unidos estão investindo muito em tecnologia de drones. Eles viram o seguinte, olha só, construir navios, construir submarinos, a coisa mais tradicional, eu não vou conseguir. Então eu tenho que vir com novidades. Então os Estados Unidos têm desenvolvido muito a questão de tecnologia de drones, os Estados Unidos está desenvolvendo arma laser, os Estados Unidos está desenvolvendo mísseis hipersônicos, ou seja, está desenvolvendo outras tecnologias para no conjunto da obra, ou seja, no conjunto de capacidade de poder, ele não ter ultrapassado pela China. Mas isso é uma incerteza, porque o chinês do outro lado também está fazendo isso. O chinês também está desenvolvendo drones, também está desenvolvendo essas armas modernas. Então é difícil da gente avaliar. Os Estados Unidos, para se manter na primeira posição, ele já está fazendo isso, ele está tendo que investir nos seus amigos asiáticos. Então, por exemplo, ele está trabalhando com a Coreia do Sul, está trabalhando com o Japão, está trabalhando com a Austrália, né? Não sei se os seus ouvintes sabem, mas os Estados Unidos, Reino Unido e a Austrália firmaram um acordo para a Austrália ter submarinos de propulsão nuclear, então, que é o programa AUKUS, né? Que é Austrália, UK, United States, né? AUKUS, a sigla,
para a Austrália ter submarinos, ter 8 submarinos de propulsão nuclear. Né? Por quê? Os Estados Unidos olhou e falou assim, olha só, eu sozinho não vou dar conta. E outra coisa, é estratégico, né? Tá pertinho lá, né? Tá mais perto e é um cara que eu confio. A Austrália foi para a guerra com os Estados Unidos. Todas as guerras do século XX, a Austrália foi com os Estados Unidos. A Austrália foi na Primeira Guerra Mundial com os Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra Afeganistão, Iraque, a Austrália estava lá. Então, a Austrália, ela é considerada um aliado diferencial. Não é a mesma coisa que Japão e Coreia do Sul. Então, por exemplo, a Japão e Coreia do Sul, os Estados Unidos... Né? Estados Unidos, obviamente, né, a história mostra que não pode também, né, confiar totalmente em Japão e Coreia do Sul. Mas só para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 40 mil militares no Japão. 40 mil militares no Japão é muita coisa. Sim. Né? A Marinha do Brasil toda tem 80 mil. Né? Os Estados Unidos no Japão tem 40 mil. Né? E na Coreia 30 mil. Então, a parceria, né, dos Estados Unidos com o Japão e Coreia do Sul é forte, mas o grau de confiança é com a Austrália. Então, eles estão assim, facilitando a Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, estão facilitando a Austrália para a Austrália ter, nos anos 2040, aí que eu falei que demora, o primeiro submarino desse tipo vai ficar pronto em 2040, ou seja, daqui a 15 anos. É o primeiro, são 8. Né? Submarino de propulsão nuclear, que vai dar uma capacidade para a Marinha Australiana, para ajudar a Marinha dos Estados Unidos a cercar a China. Isso. Porque a grande questão dos Estados Unidos é, olha só, eu sozinho não vou conseguir, eu preciso de ajuda aqui. Então, Coreia do Sul, Japão, Austrália. E está tentando cooptar a Índia. Né? Porque o grande inimigo da Índia é a China. Não é mais o Paquistão. O Paquistão é um problema para a Índia, ainda é um problema para a Índia, mas a Índia já ultrapassou de tal forma, em termos de poder militar, o Paquistão, que o grande problema da Índia é a China. A China é a grande ameaça para a Índia. E os Estados Unidos sabem disso. Então, os Estados Unidos quer atrair a Índia de qualquer maneira. Só que o que está acontecendo? Guerra da Ucrânia. E aí o que a gente vê? A Índia comprando petróleo barato da Rússia. E aí a gente vê a Rússia fazendo esse jogo, né? China e Índia. Mas China e Índia não... China e Índia tem problemas. Né? E aí, vamos ver aí como é que vai caminhar o destino aí da guerra da Ucrânia. Vai depender aí das eleições americanas, na minha opinião, né? Grande fator aí para decidir a guerra da Ucrânia, na minha avaliação, eleições dos Estados Unidos. Confirmando a eleição do Trump, o Trump sendo eleito, ele conseguindo parar a guerra. Aí vamos ver como é que se rearruma, né, esse xadrez global. Né? Como é que se acerta. Mas os Estados Unidos têm muito interesse em atrair a Índia. E aí talvez a Kamala até ajudasse, né? Porque ela é filha a mãe da Kamala Harris era indiana, nasceu na Índia, foi para os Estados Unidos com 19 anos, uma cientista, inclusive, com um currículo aí muito bom, a mãe da Kamala Harris, indiana, e pode até ajudar, se ela for a presidente, nessa aproximação com a Índia. É só uma outra coisa para a gente também avaliar quanto importante é essa decisão de quem será presidente nos Estados Unidos. Mas a Índia é um ator, nesse quadro, é um ator fundamental. Maior população do planeta, vai ser a terceira maior economia, indústria de defesa, os Estados Unidos sabem disso. E aí querem usar a Índia como mais um fator para conter o crescimento chinês. Há pouco tempo, no nosso papo, eu te questionei se a Rússia seria um diferencial na balança. Evoluindo a conversa, fica todos os elementos que esse diferencial da balança é a Índia. Muito mais do que a Rússia. Muito mais do que a Rússia. A ponto de essa questão até influenciar na escolha da Kamala por conta... Acho que não. Não chegaria a isso. Mas é simbólico. Não chegaria a isso, aí eu vou até te dizer por quê. Porque, no final das contas, os Estados Unidos, como a maioria dos países, aqui também, logicamente, ninguém vai pautar a decisão presidencial pela política externa. Né? A política externa não é uma prioridade na hora de você decidir quem você vai eleger. Né? Questões são sempre internas. Né? Como é que você vê? Em termos de política externa, o que diferencia, por exemplo, num embate entre Trump e a Kamala Harris, é a figura do... Isso aí o Trump realmente leva... A mensagem que ele passa de intimidação, né, como liderança, e aí ele tem um currículo, comparado com o Biden, muito melhor. E o Biden teve fracasso no Afeganistão, aquela saída vexaminosa do Afeganistão em 21, guerra da Ucrânia, porque afinal das contas a guerra da Ucrânia aconteceu com o Biden presidente, e agora Israel e Hamas. Né? Ou seja, 3 eventos, né, em política externa, com conflitos, que na época do Trump não teve. Então o Trump, ele
mais uma vez, aquilo que eu falo para você, eu não estou torcendo para um, não estou torcendo para outro, eu tenho que fazer uma análise pelos fatos. No governo do Trump, efetivamente, não tivemos guerras novas. Né? Não teve invasão da Ucrânia, não teve ataque desse tipo que o Hamas fez contra Israel. Então, assim, a gente efetivamente está vendo, quando você compara um Trump com uma Kamala Harris, essa questão da postura como liderança, como comandante em chefe das Forças Armadas, isso o Trump leva vantagem também. É um outro ponto que eu acho que, mesmo aqueles que talvez não gostem do Trump, quando eles veem essa questão aí de postura externa, temos de realmente defender o país contra as ameaças, o Trump leva vantagem em relação a Kamala Harris, mas nesse sem dúvida. ponto, só se o eleitor estiver preocupado com a ameaça externa. Isso. Mas o americano não é muito, não é muito. Mas nisso. Você pode pescar uma coisa ou outra que pode aí fazer um diferencial, principalmente nessa questão da comparação. E o Trump deve usar essa carta, né, de que no governo dele não teve guerra nenhuma. Aliás, já usou. O Trump já falou isso. E quando ele era presidente não teve conflito nenhum, e agora, e com Biden já teve 3 conflitos ao mesmo tempo que não consegue resolver. Essa questão do Oriente Médio, Israel com Gaza, o Hamas, o Biden mostrou muita fragilidade, né? Várias vezes ele falando que ia ter cessar-fogo, que ia ter não sei o quê, a gente não viu esse cessar-fogo até hoje. Biden, na minha avaliação, ficou muito mal, tanto pelo evento do Afeganistão, invasão na Ucrânia, e principalmente agora nesse evento Israel contra o Hamas, o fato dele estar falando que vai ter cessar-fogo, que vai ter negociações, e a gente não vê isso acontecer, o conflito continua, e a gente não vê a força realmente dos Estados Unidos ali na região para conseguir um cessar-fogo entre Israel e Hamas, por exemplo. Agora, professor, se isso já é sabido, né, os democratas eles têm noção, e talvez seja bem estratégico ter uma mulher na campanha, porque para questões internas, e o Trump tem um jeito agressivo, aí eles vão trabalhar essas questões da postura dele contra a mulher. Nós vimos um pouco disso aqui no Brasil, com o estilo agressivo do Bolsonaro, né, na campanha, né? Estilo agressivo para quem entende assim, isso, né? Isso. É uma estratégia também, porque aí no debate ele ataca, e ele atacou uma mulher e tal, e eles vão jogar nessas questões Vão jogar. De minoria, vão jogar. Isso os democratas vão jogar. Essa é uma vantagem que a Kamala tem em relação ao Biden, por exemplo. Isso. Para questões internas. Para as questões internas. Ou seja, o fato dela ser mulher, e a possibilidade dela ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, eu acho que isso aí vai atrair parte do eleitorado feminino, sim. Então, acho que ela ganha parte do eleitorado com essa questão. Mas, assim, como eu falei, eu acho que num debate Trump com a Kamala, ela vai sofrer. O Trump realmente ele tem uma capacidade de argumentação. E o debate no palco, né, o Trump tem muita força. Pela experiência dele, né? Embora a Kamala, por ser advogada, né, e ter experiência de tribunal, etc., foi senadora. Então, não estou dizendo que a Kamala não tenha experiência, mas comparadamente com o Trump, os democratas vão ter que ter muito cuidado na hora de colocar a Kamala num debate com o Trump. Acho que esse é um risco. Porque esse destaque que eu dei, né, vai ser um bom argumento para atacar o Trump em relação a agressividade dele com uma mulher, vai atender a pauta da minoria, né? Sim. Então, assim, sem dúvida. Vão colocar ela como mulher, negra, e agora, em relação à força pro mundo, aí se ela for fraca, o Trump sai melhor, né? Aí é que tá o negócio. Bom, aí a gente tem que ver a questão da agenda do Trump, né? Como o Trump, ele carrega essa agenda e essa coisa de proximidade com a Rússia, principalmente em relação à Europa, né? Eu acho que uma das coisas que os democratas vão usar muito na campanha é o fato de ter essa, digamos assim, essa marca do Trump de ser mais... Essa impressão dele ser mais favorável à Rússia e ser contra a Europa. Então, assim, isso vai ser muito explorado também pelos democratas, que o Trump, ele, se eleito novamente, ele os Estados Unidos vão perder as suas alianças. Na verdade, isso não vai acontecer. Eu acho que o Trump não vai sair da OTAN. O Trump vai se manter na OTAN, se manteve no seu primeiro governo. Só que ele vai bater mais nos europeus, com certeza. Vai cobrar aquela questão do gasto, né, que eu falei inicialmente, a questão dos 2%, que eu acho importantíssimo, né? Ou seja, foi um compromisso dos europeus de gastar 2% do PIB com defesa. Então, acho que o Trump vai bater isso. Mas não vejo o Trump saindo. Eu já vi muito isso falando que o Trump vai sair da OTAN. Isso aí não vai acontecer. O Trump não vai sair da OTAN, na minha opinião. Sim.